E agora o Brasil e Brasília, o Brasil pela segunda vez, tem a honra de receber a nossa palestrante que vai falar sobre o tema Além do hype da IA generativa, estratégias práticas para inovação no mundo real. Vamos receber aqui no palco a palestrante e professora do MIT, Massachusetts Institute of Technology, Melissa Webster, para que eu peço muitas palmas, aplausos. Acompanhada também do presidente do Sinfor-DF, senhor Carlos Jacobino Lima. Boa tarde, before em português. Boa tarde a todos e todas. Para nós é um prazer receber a Melissa Webster aqui conosco para partilhar um pouco do seu conhecimento na área de inteligência artificial, na área de inovação. Ela que é PhD, que é professora do MIT e que seguramente vai impactar vocês aqui com a fala dela. Eu tive a oportunidade de estudar com ela lá no MIT, em Boston, nos Estados Unidos. Eu vim convidá-la e ela gentilmente aceitou estar aqui conosco. Welcome, Melissa Webster. I'm very happy. Seja bem-vinda, Melissa Webster. Estou muito feliz que você esteja aqui conosco. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com vocês, Melissa Webster. Bom dia, bom dia. Hello. Olá. Yeah? Thank you. Thank you. Obrigado, obrigado. Right. So, thank you for the very kind. Obrigado pela introdução, pela apresentação generosa. Eu gostaria de adicionar a apresentação com alguma ajuda da IA generativa. Então, acho que deveríamos ouvir aqui o áudio. Tecnologia e inovação. Eu sou Melissa Webster, professora do MIT Sloan School of Management. Nos meus 8 anos ensinando no MIT, tenho focado em comunicação gerencial e liderança, sempre buscando conectar teoria e prática. Há 22 meses comecei a usar o ChatGPT em minhas aulas para manter meus alunos na vanguarda da tecnologia. Agora, estou pesquisando como as empresas adotam a IA generativa e como podemos combinar essa tecnologia de ponta com a engenhosidade humana. Antes do MIT, passei mais de 2 décadas em marketing e estratégia, incluindo meu tempo como vice-presidente de serviços de eficiência energética na Skanska USA Building, onde foquei em avançar práticas sustentáveis na construção. Quando não estou trabalhando, você me encontrará remando no Rio Charles, em Boston, um esporte que exige resiliência e trabalho em equipe, exatamente o que precisamos para navegar na revolução da IA generativa. Agora, estou animada para explorar a IA generativa com vocês. Juntos, vamos descobrir como podemos usar essas tecnologias para moldar nosso futuro. Talvez vocês já possam adivinhar, eu não falo português. Eu não falo. E o vídeo tinha um pouco de atraso. Normalmente você vê uma sincronização perfeita labial. E então isso não sou eu. Eu nunca falei essas palavras em inglês tampouco. Eu usei uma tecnologia chamada HeyGen. Você pode ver aqui nas letras pequenas HeyGen. E eu levei 2 minutos para gravar um vídeo de mim mesma dizendo qualquer coisa. O céu é azul, hoje é quinta. Estou olhando ao meu monitor. Então, eu gravei por 2 minutos e eu tenho o meu avatar pronto. Então, é claro, eu trabalhei com o ChatGPT para criar o meu roteiro.
Eu coloquei o roteiro no HeyGen, 5 minutos depois, claro, traduzi primeiro para português e 5 minutos eu tinha esse vídeo. Qualquer um. Alguém está usando isso? Algum de vocês já usaram HeyGen? Sim, algumas mãos, posso ver. Sim, é bastante divertido. Há muitas coisas divertidas que podemos fazer com ele. Então, eu falei sobre remo. E isso no regata de Charles, um evento de 3 dias que aconteceu o mês passado. Sou eu lá com o chapéu branco. E eu estou virando para o lado. Porque eu estou a pessoa que está guiando aquele barco. Então, eu estou remando e olhando. Estou remando e olhando. E é muito parecido com IA generativa. Eu tento fazer o meu trabalho do dia a dia, regular, e eu estou tentando descobrir onde estamos indo com essa tecnologia, e eu olho para o outro lado, e, nossa, eles estão me alcançando. Então, é assim como a gente se sente com Gen AI. E eu estou olhando para trás e tentando saber para onde estamos indo ao mesmo tempo. Se você também se sente frustrado com isso, eu não culpo você. É bastante animador, mas também é desafiante. Então, eu tenho algumas perguntas para vocês. Por favor, preparem as suas mãos. Levante a sua mão se você está animado com IA generativa. Animado. Entusiasmado. Se você pensa que é só entusiasmo ou é um exagero, levante sua mão. Há poucas pessoas pensam isso. Se você está muito preocupado com o impacto da IA generativa. Se você não sabe muito sobre isso, levante sua mão. Pode levantar, tudo bem. Se você não sabe ainda, não tem problema. Ou alguma outra coisa. Quem quiser levantar a mão, algum outro ponto sobre IA generativa. Então, nós iremos aqui ir para o ChatGPT agora mesmo. E eu escrevi um prompt para a nossa pesquisa. E vamos dizer 150 pessoas da primeira vez, da levantada de mão. E não muitas pessoas levantaram na segunda vez. E algumas pessoas preocupadas. E outros. Então, eu vou copiar isso aqui. Você pode ver que eu tenho uma versão em português aqui embaixo também. Então, aqui, este é o prompt que eu irei usar. E passando para o ChatGPT, eu vou começar um prompt novo, um chat novo. Eu tenho a versão Enterprise, então eu tenho a versão de equipe com todas as capacidades ativadas. Então, nós vamos poder ver uma visualização dos dados das nossas respostas. Eu sou do MIT, então os números devem estar corretos, sim? Aqui temos a visualização dos dados. Alguém usou a visualização de dados antes? Alguém usou esta capacidade? Algumas mãos levantadas. Isso é um simples exemplo do que se pode fazer. Você pode trabalhar com milhares de linhas de dados para fazer visualizações. Tem 3 coisas que eu quero que vocês se lembrem amanhã. 3 coisas. Então, a primeira é que veja as ondas. Para poder ver as ondas. A segunda é expandir o seu uso. E número 3 é continuar se adaptando. Então, são as 3 coisas que eu quero que vocês tenham em mente amanhã, ou que vocês lembrem. Aqui é o que nós vamos ver. Eu ensino. Então, é como se fosse uma aula. Mas vou tentar fazer isso de interativo ou de maneira entretenedora. Então, 30 de novembro, 2 anos atrás. Quem se lembra onde você estava? Quem se lembra? Algumas pessoas se lembram. Eu não me lembro. 30 de novembro, ano passado, ou 2 anos atrás, eu não sabia
O meu background não é em tecnologia, como vocês ouviram na apresentação, mas no dia seguinte, o meu sócio, que é um engenheiro de software, disse: oi, você tem que olhar para isso. Eu disse: não, sai daqui, eu estou ocupado com o meu semestre. E ele disse: não, você tem que olhar, você tem que ver isso. Eu disse: por favor, me deixe em paz, eu vou trabalhar com uma empresa na Índia em janeiro. Então eu olhei para o chat. Nossa, eu fiquei impressionado. Eu estava começando o semestre, depois da primavera, ensinando sobre gestão, comunicação, apresentações, e eu vi, nossa, uau, os meus estudantes deveriam poder usar essa tecnologia no futuro no seu ambiente de trabalho. E também vai impactar como estão trabalhando hoje, como estão trabalhando nas minhas aulas. Então, eu entrei justo neste semestre para começar a usar isso, descobrir como ensinar isso. 2 anos depois, me levou a estar aqui hoje com vocês. Então, isso foi o ChatGPT. E nós temos aqui neste gráfico, temos o número de dias, na parte de cima o número de usuários. E você pode ver em azul, o ChatGPT levou 5 dias para chegar a 1 milhão de usuários. 5 dias comparado com o Instagram, que levou 75 dias. Então isso aconteceu muito rápido e aumentou o número de usuários muito rapidamente. O tempo para alcançar 100 milhões de usuários, você pode ver aqui com a seta amarela, o ChatGPT foi menos de 3 meses. Você pode ver o próximo TikTok levou perto de 1 ano, por exemplo. Então, está crescendo, cresceu muito rápido. Então, aqui eu estou falando especificamente sobre IA generativa. É um subconjunto de aprendizagem profunda, de aprendizado de máquina e também do universo da inteligência artificial. A minha experiência, o que eu estou falando, é com IA generativa. E dentro disso nós temos imagens, vídeos, vocês viram no começo. E também vocês têm esses modelos de linguagem, os LLMs. Alguns desses nomes podem ser familiar a vocês: ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, Grok e outros. Então, eu prometi que não seria muito técnico. Isso aqui é o máximo que nós vamos chegar. Ou seja, o primeiro prompt pode gerar diferentes resultados. Provavelmente vocês estão familiares com isso. Vamos olhar a uma estatística. Se você pegar a frase, o melhor tipo de animal de estimação é... O que você recebe? 32,5% você recebe a resposta cachorro. 19,7% você recebe personal, gera personal. E os gatos é apenas 8%. O ponto é que nós estamos trabalhando com uma IA probabilística. Eles geram resultados prováveis. Isso é diferente de outra IA que nós chamamos de determinística, que terá os mesmos resultados todas as vezes. Quando é probabilístico, você vai obter diferentes resultados, diferentes vezes que você usar. Algo mais que é importante mencionar sobre essa tecnologia é que nem tudo que você vê fica claro. Isso parece uma janela de chat apenas. Nós sabemos o que fazer. Nós temos usado esse tipo de chat no Google por bastante tempo. Também é uma linguagem natural. Podemos apenas falar com isso como nós falamos com uma pessoa. De outro lado, os menus... há poucos menus. Eles lançaram essa tecnologia sem nenhum menu. E tem habilidades surpreendentes e também falhas surpreendentes. E não existe um mapa mental para uma tarefa. Se eu tiver um pedaço de papel na minha mão e abrir o Microsoft Word ou o Google Doc, eu sei o que fazer. Eu escrevo aqui, eu escrevo aqui. Como eu passo dessa janela de chat, de conversa, para todas as coisas que nós podemos fazer com IA generativa? A forma que eu acho que ajuda bastante é pensar no ChatGPT e outros LLMs como um estagiário bastante inteligente. Ou seja, o seu estagiário humano também usa linguagem natural e esse estagiário tem muitas informações nas suas mãos
E isso depende de um input. Se você falar para o seu estagiário, eu quero que você crie esse relatório para mim. Eles voltam e o seu relatório não está muito bem, de quem é a culpa? De quem é a culpa? É minha, porque eu não dei boas instruções para ele. Precisa de contexto, faz erros, como qualquer estagiário, usa muitas palavras, mas está melhorando. É refletivo, pode fazer autocríticas e está melhorando. Está melhorando e sem anúncios, muitas vezes. Você abre e já tem uma novidade, uma atualização. Eu também normalmente penso como um parceiro de pensamento. Às vezes eu digo, faça isso para mim. Outras vezes eu faço, me ajude a pensar sobre isso. Ou seja, eu não tenho ninguém para me ajudar e o ChatGPT é muito bom para isso. Então, os investimentos explodiram. Isto aqui são os investimentos em 2023. Vemos um grande salto em investimentos. Em termos de uso, até mesmo com a versão 3.5, estamos vendo aqui uma melhoria da escrita de 37%. E, ao mesmo tempo, nós vemos a qualidade do trabalho aumentando, a satisfação e a autoeficácia. Isso é de alguns dos meus colegas do Departamento de Economia do MIT, trabalhando com o ChatGPT 3.5, algumas versões atrás. O mesmo estudo, nós vemos na área cinzenta as pessoas que não usam o ChatGPT, em verde as pessoas que usam. E as tarefas têm brainstorming, criação de esboços e edição. No caso de antes, a maior parte do tempo está na parte de criação de esboços. E depois a maior parte está em edição. Então existe essa mudança sobre como estamos usando isso para o trabalho. Até mesmo o Ethan Mollick, ele é um professor da Wharton School e queremos acreditar que ele é do MIT. Ele fez o seu PhD, o seu MBA no MIT, então ele pertence a nós. Ele escreve uma newsletter chamada One Useful Thing. Se você estiver procurando uma pessoa, um líder de pensamento, ele é uma pessoa ótima para se seguir. Ele e outros colegas do MIT, Harvard e outros fizeram um estudo muito grande com o Boston Consulting Group. 758 dos seus consultores, eles dividiram em 3 grupos. Tinha um grupo de controle usando o ChatGPT-4, outro usando o GPT-4 com treinamento. O que acontece? Quando eles trabalharam em tarefas bastante realistas, podemos ver aqui a mudança em azul. Aqui em azul eles não usaram IA, o verde usou o ChatGPT-4 e o vermelho usou o ChatGPT com treinamento. Então, existe aqui um aumento de qualidade de 42,5%. Outras melhorias, outras nuances interessantes, quem pode ter mais ajuda ou menos ajuda. Isso também identificou essa fronteira, essa nova curva é o que nós esperaríamos em termos de suas capacidades, mas essa linha em curva é exatamente o que pode fazer. Então, algumas coisas são inesperadas e outras coisas nós perguntamos, por que não consegue fazer matemática? Sim, pode, mas você tem que saber usar. Então, as qualidades inesperadas. Então, esse é um estudo dos Estados Unidos, grupos e os percentuais de uso, diferentes grupos que usam IA. E no topo está computação e matemática, vemos aqui a seta amarela, depois gestão, e a parte mais escura são aqueles que usam todos os dias. Eu estava falando com uma pessoa no almoço e essa pessoa usa todos os dias. O azul menos escuro que usam às vezes e os que usam menos. A computação, matemática, gestão são as áreas que estão usando mais. Isso é difícil encontrar estudos internacionais, mas encontrei esse sobre os papéis de marketing. Aqui na parte esquerda, em azul, aqueles que usam para múltiplos usos. E podemos ver aqui, nós temos 34% aqui no Brasil. Então, nessa lista aqui, mais ou menos na metade aqui, em termos de uso, isso aqui é específico uso de marketing.
algumas outras tarefas de trabalho e nós vamos olhar aqui novamente sobre os Estados Unidos. E aqui na parte de topo, a comunicação escrita é a que mais usa. Isso talvez esteja semelhante ao que vocês têm visto. Então, eu falei sobre usos e aqui nós temos uma manchete do Wall Street Journal deste ano. A revolução da IA já está perdendo força. Será? Isso é uma opinião. Por outro lado, semana passada, a AGI está vindo mais rápido do que imaginamos. A AGI é inteligência geral, inteligência artificial geral, ou seja, a capacidade de fazer qualquer tarefa intelectual operando independentemente. Ainda não estamos lá, mas já estou ouvindo mais sobre isso, que já estamos mais perto do que imaginamos. Então, mais pessoas na indústria, no setor, acreditam que isso está mais perto do que imaginamos. Então, temos aqui um extremo que diz que está perdendo força e outros que já estão falando que estamos perto de AGI. E nós temos um ciclo de entusiasmo, de hype, ajuda a pensar quando você vê essas ondas. Então, na parte de baixo temos o tempo e verticalmente temos expectativas. Começamos aqui com um gatilho de inovação e nós vamos para expectativas infladas e depois vamos aqui na parte de baixo da desilusão e depois começamos a voltar aqui para o platô da produtividade. Então, a Gartner usa isso para muitas tecnologias. É um ciclo preditivo que as tecnologias atravessam. E vamos começar a pensar onde eu imagino que os modelos de linguagem e a generativa, onde eles estão. Então, no final de julho, a Gartner disse assistentes pessoais, virtuais, estão entre o topo e a parte de baixo, mas os LLMs estão perto do topo, engenharia de software aumentada, e multimodal, e Retrieval Augmented Generation. E multimodal é trabalhando com vídeo, áudio e imagens e também texto. Então, essa é a previsão onde elas estão. E por que nós temos essas opiniões diferentes sobre onde estão? Bom, que modelo você está usando para começar? Se você está trabalhando com modelo de fronteira, um dos mais avançados, você vai pensar que há diferentes capacidades do que alguém que está usando um modelo menos avançado. Qual é a sua exposição e a sua expertise, por exemplo? Eu mencionei que em janeiro eu comecei a pensar sobre isso. E, claro, isso é a conversa que tinha entre os meus colegas. Um diz, a minha aula está segura, eles não podem usar nessa aula. Então, eu olhei para as tarefas, eu passei 10 minutos aqui e eu tirei um B+, ou seja, um 7 ou um 8. Então, se eu tivesse investido mais tempo, talvez eu tivesse conseguido perto de 100. É porque ela não havia entendido a tecnologia. Então, o seu conhecimento também afeta a sua expectativa. Também, vocês estão enfocando nas capacidades ou nas limitações? Quando você está pensando todas as coisas que se pode fazer, é muito fácil ver o potencial. Mas se você focar nas limitações, é importante pensar, mas você terá uma diferente perspectiva. E, ultimamente, você está pensando no uso individual ou uso integrado dentro da organização? É muito fácil usar isso de forma individual, mas integrar isso nas organizações é muito mais difícil. Então, outra estatística para você, estamos olhando aqui agora, o nível de adoção. O ponto azul que eu estou mostrando é o ChatGPT e isso levou 2 anos, menos de 2 anos, para chegar a uma adoção de 40%. Isso é nos Estados Unidos, então tem uma adoção de 40% em menos de 2 anos. A linha verde com os triângulos, isto é a internet. E estamos olhando para 5 anos para ter a mesma adoção de saturação. A linha vermelha é o PC, que levou 10 anos. Então, existe uma adoção muito mais rápida dessas grandes tecnologias que temos visto. À medida que vocês estão pensando, isso é algo super-humano ou é apenas um entusiasmo vazio? E é importante ter a cegueira da mudança. Se você entrou na escola
de farmacêuticos em Midjourney, que é um gerador de imagem. Se você usar líder de enfermaria, você vai receber algo como isso. Ok, tá bem. Mas o que estava acontecendo 2 anos atrás? Isso estava acontecendo 2 anos atrás. Essa é a mudança que está acontecendo e nós ficamos acostumados com isso. Estamos acostumados com essas mudanças. Então o que o que eu não estou enxergando? Outra coisa que pode ajudar, por exemplo, é a curva de S que as tecnologias têm. Inicialmente, por que isso é útil? Essa é a pergunta. E o Benedict Evans, outra pessoa muito boa para se seguir, ele acha que Machine Learning e AI está na fronteira. Machine Learning, você já está na parte de exciting, animador, e depois fica entediante. Os nossos celulares, se voltamos 10, 15 anos atrás, nós já estávamos impressionados com essa tecnologia. E agora? E agora? Como está a foto? Tira uma foto boa? Então isso vira uma piada antiga, mas AI é o que não funciona agora. Tudo mais é software. Então, isso nos leva a pensar sobre negócios. Gen, isso ainda não está espalhada em todos os espaços dos negócios ainda, mas vamos olhar agora onde está. Temos um estudo do McKinsey, eles estavam olhando para os top performers, aqueles que desempenhavam melhor do que outros, e comparando com os outros, as empresas que estão usando mais AI comparando com os outros. Olhando para as tarefas no topo, reduzindo o custo é um foco, gerando novas receitas e aumentando a receita do core business. E aqui estão os que têm uma boa performance. Vamos comparar com as outras empresas e podemos perceber uma diferença. Está aqui criando novos negócios. Esses que têm boas performances estão criando novos negócios. Então, quando você olhar para a sua empresa, você está aí focando em eficiências ou em criar novos negócios? Então, pensem sobre as empresas que têm as melhores performances. E isso nos leva à implementação. Ou seja, de um lado temos boas notícias, todas as vantagens, e do outro lado, isso demonstra a acurácia, é previsível, e a segurança de dados, e os vieses, e como nós vamos usar na nossa organização, implementando, conseguindo que os funcionários utilizem. Então, o meu co-autor, George Westman, usamos o conceito de uma rampa de risco. Categorizamos primeiro os funcionários em todas as partes da sua empresa podem fazer. Usam a IA generativa de todas as formas. E depois, uma segunda categoria, olhamos para o uso da Gen AI para tarefas específicas e por fim, aqueles que lidam com os clientes. Então, nós vamos olhar essas 3 categorias hoje. Coisas que qualquer funcionário pode fazer, pode usar as LLMs. Escrita, criação de informação, documentando reuniões. E os funcionários podem escolher um ou mais métodos sobre como usar as LLMs. E podemos ver aqui um espectro com relação ao tanto de controle que você tem e o tanto de complexidade que você tem que lidar na implementação. Então, primeiro, aqui no nível Enterprise, se você tiver uma licença profissional do ChatGPT, e depois o próximo passo seria você tem um modelo proprietário, usando a sua própria interface, ou seja, e depois alguns passos acima você tem um modelo de linguagem open source, e finalmente, se você gosta de aventuras, você está criando o seu modelo próprio de linguagem. E com todas elas têm algumas opções que vocês podem incluir o conhecimento das suas empresas, menos na parte de Enterprise, mas você pode começar aí
Um exemplo da BCG, do Boston Consulting Group, para transcrição de entrevistas, consolidar alguns achados, o que levavam 2 semanas, agora eles conseguem em poucos dias. É difícil ter números acerca do valor que está sendo fornecido. Então, quando eu encontro esses números, eu gosto de mencioná-los. Olhando mais especificamente, eles encontraram que para um staff júnior existe uma melhora de 30%, 40% de produtividade e a menos para o staff senior. Ou seja, faz sentido, eles já conhecem, eles já são mais rápidos. E quando são tarefas mais analíticas e complexas é um pouco diferente, existe uma variação. Outra forma que vocês podem chegar é com uma integração própria, built-in. Se você tem o Microsoft 365 e se você pagar pela integração com o Copilot, ou você pode fazer isso com Gemini e com o Google Workspace. Então, você tem a vantagem do LLM trabalhando junto com seus documentos, olhando aos documentos da sua empresa. Então, isso é como um super motor de busca dentro da empresa. Então, isso ajuda você a acessar tudo o que está na sua empresa. É muito mais rápido do ter, por exemplo, o que o BCG fez, que tiveram que construir o seu próprio. O McKinsey, outra empresa de consultoria, criaram um modelo chamado Lily. E Lily, eles queriam que pudesse acessar os milhões de documentos dentro da empresa para tornar isso mais rápido, semelhante ao que o BCG fez. Eles conseguiram uma adoção de 75%, que é muito alto, também é outra estatística difícil de se conseguir. 30% de economia de tempo e uma qualidade, melhor qualidade. No entanto, você faz todas essas coisas para os seus funcionários na empresa e talvez eles usam ferramentas externas, porque eles querem a funcionalidade adicional ou a ferramenta externa mais fácil de usar. Um programador que eu falei, um gestor de programação numa empresa de tecnologia grande, ele usa ChatGPT para coisas envolvendo coisas não confidenciais. Ele acha que é uma ferramenta melhor do que a ferramenta. Ele usa DALL-E para criar imagens. Um dos seus coworkers usa Super Whisper, que você pode fazer ditados, fazer resumos. Ele não tem que digitar. E o Perplexity para fazer referência cruzada. Essa ideia de usar ferramentas externas pode ser assustador se você pensar como controlamos a informação das nossas empresas. Nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Vamos aqui dar aplausos para o Carlos. Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Estamos usando um prompt diferente dessa vez, usando as capacidades de voz do ChatGPT 4. Eu falei do Carlos Jacobino sobre isso, eu expliquei, mas quando ele estava em Cambridge, ele se voluntariou, ou alguém voluntariou ele, e ele fez essa atividade conosco. Então você pode ver aqui embaixo o prompt em português. Eu vou pegar aqui o aplicativo no meu celular. Eu quero fazer um role-playing para praticar uma conversa difícil sobre gestão. Você é o voluntário e um CEO de uma empresa do varejo brasileira. Eu sou o seu supervisor direto e sou a presidente, e você vai ter dificuldade em receber o que eu vou lhe dizer. E talvez não vai estar receptivo ao que eu vou dizer. Eu vou começar a conversa e depois nós vamos ir e voltar. Primeiro você tem que entender as minhas instruções. Fique à vontade de começar a conversa assim que você estiver pronto. Hi, ChatGPT. Olá, ChatGPT.
Eu sou Carlos, falando com você. A primeira coisa que você precisa saber sobre mim é que eu não estou feliz com você por causa os seus resultados não estão adequados. Você pode criar um planejamento para melhorar os resultados para o primeiro trimestre desse ano? Olá, Carlos. Eu tenho que admitir, estou surpreso de ouvir esse feedback. Eu tenho colocado bastante esforço e eu pensei que nós estávamos na direção certa. Você pode esclarecer que área especificamente você está preocupado? Eu acho que nós podemos falar sobre os resultados financeiros. Como eu posso melhorar os meus resultados financeiros introduzindo novos produtos ou serviços? Você pode criar um planejamento para a nossa área específica de educação de negócios. Eu estou falando sobre novos produtos no metaverso para educação ou aprendizagem adaptativa. Como você pode organizar esses pontos para mim? Ótimo, eu posso trabalhar com isso. Integrar soluções de metaverso em nossa oferta e também desenvolver uma plataforma de aprendizado adaptativo própria. O que você acha de começarmos com um workshop de inovação para reunir ideias da equipe? I love it. Eu amo. Pode mudar para inglês. Por favor, continue. Depois de juntar ideias da equipe, podemos priorizar as mais promissoras e desenvolver um roadmap. Mude para português outra vez. Depois de reunir as ideias da equipe, podemos priorizar as mais promissoras e desenvolver um plano de ação. Isso incluiria cronogramas para a criação de protótipos, testes e implementação. Ok, muito obrigado. Vamos dar aplausos para o Carlos Jacobino. Por favor, me dê feedback e soe como um vampiro em português. Sua performance tem estado um pouco sugada ultimamente. Precisamos revitalizar os números, como um vampiro que encontra uma fonte fresca de sangue. Vamos trabalhar juntos para reanimar a chama dos resultados financeiros. Obrigada. Eu fico triste de dizer que fica menos animador depois disso. Mas isso vai ficar mais rápido porque eu faço isso numa sessão de 3 horas e não temos 3 horas. Então eu vou ter que acelerar bastante. Então, eu mencionei que funcionários que estão usando isso de maneiras que você não intencionam. Então, isso pode usar... É claro que estão fazendo isso. As pessoas estão sempre pensando numa forma de tornar os seus trabalhos mais fáceis. E aqui algumas tecnologias que as pessoas faziam isso. Benedict Evans, ele diz que o problema mais profundo é que não importa quão boa seja a tecnologia, você tem que descobrir os casos de uso. Você tem que perceber, isso é algo que não funciona para mim, eu preciso de ajuda. E o Carlos Alberto e eu estávamos falando sobre isso no almoço. Ele tem grandes usos para automatizar os seus e-mails, por exemplo. Esse desafio de descobrir como usar é um dos desafios, por isso que eu criei essa estrutura expandida. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso, mas depois vocês podem tirar uma foto se quiserem. Isso está ajudando você a pensar ou expandir em novas maneiras de usar. Então, falando sobre a segunda categoria da nossa curva de risco, o uso das equipes, isto ainda tem os humanos participando. Você sabe
o que os seus desenvolvedores estão fazendo? Você sabe o que eles estão fazendo? Bem, isso é um desenvolvedor no Google DeepMind. Eu vou dar uma lista das coisas que ele fez. É parcial essa lista. Muitas dessas coisas são línguas que linguagens que ele não usava, tarefas que levavam muito tempo. Claro, ele poderia fazer, mas o tempo que levaria não valeria a pena. Então, deixe-me mostrar um clipe de um astrônomo trabalhando com o ChatGPT, o preview, e eles têm uma habilidade de raciocínio avançada. Então vamos cruzar os dedos para que o vídeo funcione. Não, sem chance, sem condições. Não, impossível. Oh, meu Deus, funcionou. Executou. Então, ele deu a tese de PhD dele, a parte metodológica, e em poucas horas criou o código que levou ele 10 meses para fazer. Levou ele 10 meses. Ele escreveu uma seção de metodologia muito boa, mas em 2 horas o ChatGPT escreveu melhor do que ele. E muitos dos meus amigos são desenvolvedores e está surpreendendo cada um deles, como eles viram. Muitas tarefas que eles estão usando, vendo 26% mais tarefas sendo completas, 14% mais código, atualização de código, 38% de compilação. E agora eu tenho alguém para me ajudar na minha programação. Eu tenho um parceiro, eu não fico preso. Eu consigo me liberar. Está mudando como eles pensam sobre o seu trabalho. Então vamos mudar para com atendimento de consumidor, de clientes, encontrar informações rapidamente. E atendimento ao consumidor, aos clientes, ajuda eles a usar 14% mais chats por hora e 34% mais questões resolvidas, problemas resolvidos por hora. E isso até mesmo melhorou a retenção. Então, os clientes e as pessoas, os trabalhadores, permaneceram nos seus trabalhos mais tempo. Em JP Morgan, eu tenho aqui alguns exemplos. Aqui o New York Times disse que o plano é de que todos os conselheiros do Morgan Stanley teria e em agosto de 2023 eles já tinham e por isso eles tinham mais tempo para passar com os clientes. Um ano depois eles estão com a sua segunda versão da ferramenta. Então, isto é a informação que nós podemos usar publicamente. É difícil obter essa informação. É muito difícil. Amazon Pharmacy usando um chatbot interno, ajudando os seus atendimentos, os seus trabalhadores de atendimento. E isso é um atacadista de alimentos, também usando para a sua equipe de vendas. CarMax é uma grande empresa de varejo de carros, usando para geração de conteúdo que eles colocam no seu website. Em poucas horas, eles conseguem ter 50 mil registros, e isso costumava levar humanos muitas horas de trabalho para fazer. E temos, então, Dentsu, umas empresas, umas agências criativas maiores. Então, mencionando agora o espaço de criativos. Os designers passam menos tempo trabalhando em tarefas mundanas, cotidianas, e eles podem ser mais criativos, portanto. Outro processo criativo, uma empresa chamada Flare.ai. Um dos meus assistentes me mostrou este exemplo. Você pode usar para fazer protótipos de produtos, ou seja, roupas no modelo, ou ter o seu produto com um backdrop. Talvez vocês tenham visto em Amazon alguns dos seus fornecedores usando tecnologia semelhante. Auditoria e finanças, eu não achei que iríamos encontrar, normalmente eles são mais vagarosos para adotar, mas uma empresa internacional de energia
estão usando seus relatórios de auditoria. E em Amazon tinha uma matéria no Wall Street Journal sobre a parte financeira e uma mudança de foco para que libere mais tempo para trabalhos mais críticos. E agora, numa categoria, e eu vou acelerar para que tenhamos tempo para algumas perguntas. Algumas tarefas externas, isso é o que nós pensamos quando pensamos sobre transformação fora das empresas. Mas quando chegamos aqui, não existem humanos envolvidos sempre que a tarefa é feita. Então, atendimento ao consumidor direto, interações estão acontecendo. John Hancock, a empresa de seguros, usando para tarefas simples e depois passam para um humano dar continuação. Starbucks, Domino's, CVS também trabalham em coisas semelhantes. O futuro poderia incluir vídeo. O futuro poderia incluir vídeo agora mesmo. Então, aqui um exemplo de Ethan Mollick trabalhando com HeyGen. HeyGen era a mesma tecnologia que eu usei para o Avatar no começo. E ele falou para o Avatar HeyGen para atuar de uma maneira de estereótipo corporativo para uma empresa de Zoom. Então vamos simular uma reunião de Zoom estereotipada. Eu estou online, você está mutada? Sim, não estou mutado, eu estou aqui, saudações Zoom, se você tiver qualquer informação. Você já ouviu sobre as fofocas do novo produto, então está todo mundo falando sobre isso. Eu não sei nenhuma fofoca, você pode me falar? Me fale rapidamente essa fofoca, depois nós trabalhamos no projeto. Claro, a fofoca é suculenta, mas tudo bem, se quiser começar já com a discussão. E continua. Então você pode ver alguma artificialidade agora, mas vai melhorar. Customizando uma experiência de compras, também está aumentando alguns produtos que estão melhorando. Aqui é um grande que estamos vendo. E também as pessoas perguntam sobre criação de slides. Muitas pessoas me perguntam, algumas ferramentas aqui, se você estiver procurando ajuda com a criação de apresentações. Outras suítes, a Adobe, o que você pode fazer com imagens, é impressionante. O Lucid Software, e aqui é uma captura de tela mostrando na esquerda, você diz qual diagrama você quer. Você apenas diz, eu quero este diagrama. E você pode dizer como você quer que edite o gráfico antes de finalizar. Então está acelerando muito o processo. Agora, olhando adiante, muito rapidamente, eu sei. Então, baseie as suas decisões em usos conhecidos nos modelos mais avançados. O que nós vamos fazer com as nossas empresas? Certifique-se que você está olhando os usos mais avançados. Pense primeiro quais seriam os usos mais avançados. Eu vou pular, mas eu posso compartilhar depois. Isso pode mostrar quão rápido você pode criar o PowerPoint se você tiver a licença do Copilot. Eu vou mostrar esse. Isso é usando a capacidade de imagens. Essa é a minha parte favorita.
Eu usei o ChatGPT recentemente para me ajudar a mudar a configuração do meu fogão. Eu tirei uma foto e perguntei como eu faço isso. A OpenAI tem uma capacidade de busca no ChatGPT e eu mencionei isso parcialmente porque eu sei das suas melhores funcionalidades, mas também quanto do seu negócio vocês pensam sobre SEO, otimização do motor de busca? E o que acontece agora? Você sabe como otimizar para aparecer numa busca no ChatGPT? Nós não sabemos ainda. Existem plataformas no-code que você pode usar. NotebookLM é um produto da Google Labs que é ótimo para trabalhar com muitos documentos. Então, se você quiser interagir com artigos em um tópico ou suas próprias anotações, e eu circulei aqui, está apenas em inglês por enquanto, mas você pode criar uma visão geral em áudio que parece um podcast. Então, você pode ouvir para os seus artigos nesse estilo de conversa. E isso aqui com Gemini, você pode fazer também com Claude. E você pode colocar um vídeo e ter o vídeo analisado. Então, a primeira pergunta é: quem está no vídeo? E o Gemini está apontando as pessoas que estão no vídeo, até mesmo os cães, e fazendo perguntas sobre o carro. Ele aponta um conversível e menciona outros assuntos. A cidade de Boston está usando uma tecnologia como essa para melhorar o tráfego. Sora é impressionante na criação de vídeos. Eu vou ter que pular. Outra coisa que saiu há poucas semanas do Claude é o uso de computação. É um nome ruim, mas é um agente que pode trabalhar com documentos nos seus computadores. Você pode dizer: eu preciso que preencha esse formulário. Encontra a informação, preenche, se não encontrar, vai em outro lugar e preencha o formulário para você. Então, e estamos ainda nos estágios precoces, mas muita coisa vai surgir. E OpenAI está lançando novas ferramentas ou robôs. Aqui, este é rápido, eu vou mostrar. Isso aqui é um laboratório no Japão e o comando dado para o robô usando o GenAI. Era para imitar um fantasma. No MIT temos um cão robô. Estão integrando IA generativa para poder navegar terrenos difíceis e OpenAI está trabalhando com Figure One para criar uma experiência robótica bastante impressionante, algo para vocês olharem depois. E daqui para frente, identificar pioneiros na sua organização e desenvolver a mensagem para eles. Falamos sobre ciborgues, as pessoas nas suas organizações que estão usando bastante a tecnologia. Você quer que eles se sintam bem-vindos ou não que eles precisam esconder o que estão fazendo de você? Porque se eles acreditam que a inteligência artificial não vai ajudar eles a manterem os seus trabalhos, é claro que eles vão esconder esses usos. E Ethan Mollick coloca a melhor forma de descobrir como usar é descobrir com o tempo através do uso. Então, os seus ciborgues podem ajudar vocês com isso. Então, estamos aqui uma figura do inverno. Existem modelos para adoção. Isso aqui é um modelo para uso de PCs. Algumas coisas que se podemos pensar para atrair ou trazer esses cyborgs. Os fatores sociais, as condições de facilitação, as consequências de longo prazo. Como se pode tornar isso mais fácil para esses cyborgs, as pessoas que usam IA no seu trabalho? Olhando onde a sua empresa se encontra nessas fases e esses aspectos. E eu vou passar rapidamente aqui. O professor de UC Santa Barbara, ele usa um framework passo a passo e eu vou compartilhar isso com vocês depois. E particularmente, especialmente, ele fez um estudo pequeno, aprofundado de 10 empresas e
neste estudo de longo prazo das empresas, 70% os funcionários aprofundaram nos seus papéis. Por exemplo, eles trabalhavam no marketing, eles não conseguiam fazer análise competitiva, agora eles já têm tempo de fazer isso. 20% eles puderam assumir algumas responsabilidades dos seus chefes e apenas 10% eles estavam eliminando papéis. E educação sendo o terceiro passo e, finalmente, olhando para avaliações de desempenho por causa da natureza dos trabalhos que irão mudar. Também considerando a escalabilidade e a mensagem deste gráfico aqui, a linha ascendente, ChatGPT, Claude, onde você tem uma licença Pro Enterprise, e você vai usando, o custo vai aumentando de maneira linear. Mas, se você está usando um modelo que você customiza para você, se você está pagando por uso e não licenças, à medida que você usa, o custo não aumenta tanto, então é algo a ser considerado. É difícil obter dados sobre custos e valores, mas eu consegui aqui alguns dados, o quanto que as empresas estão pagando por LLMs. Algo entre $50 mil até $5 milhões. Então, existe uma variação muito grande. E mantenha-se adaptando. Mantenha-se adaptando. Como nós podemos fazer isso quando não sabemos onde essa tecnologia vai chegar? Será que a tecnologia vai atingir um platô? Será que o aumento linear das capacidades ainda virá? Ou haverá um crescimento exponencial? Ou a AGI vamos chegar na era da AGI? Não sabemos ainda, por isso que estamos fazendo um planejamento de cenários para todas essas possibilidades. Isso é necessário. Então, fechando, resumindo, alguns recursos selectos aqui, selecionados. Eu mencionei muitos deles. Nós vamos compartilhar com vocês, especificamente sobre implementação, energia e clima. Já começamos a olhar sobre isso também. Próximos passos. Para vocês, eu sei muitos estão usando isso já. Se vocês estão tentando aumentar o uso, coloque as ferramentas em algum lugar onde você consegue ver. Eu tenho uma aba no meu browser, escolha um líder de pensamento para seguir, Ethan Mollick, Bethany, e continue experimentando. Siga essas pessoas. Compartilhe com a sua equipe o que você aprendeu aqui. Descubra quem são esses adotantes precoces. Diga a seus funcionários que eles podem compartilhar essas informações e garantam que vocês estão tomando as decisões baseadas nos modelos mais avançados. E lembre, inovação acontece nas fronteiras. As pessoas que têm contato com os problemas são aqueles que criam as soluções. Então, 3 coisas para lembrar. Primeiro, veja as ondas. Segundo, expanda o seu uso. E terceiro, continue adaptando. Vai continuar mudando. E eu convido vocês a manterem um contato comigo. Eu sei que estamos atrasados. Agora para perguntas. Alguém gostaria de fazer perguntas? Vou começar com ela e depois você. Hello, Melissa. I am Dr. Eu sou a doutora Cosette Ramos e eu tenho um PhD na Universidade de Flórida. Primeiramente, foi maravilhoso. Isso é o futuro.
Nós temos que ir junto com o futuro. Nunca devemos segurar. Por quê? Porque todas as civilizações vão para frente. Então, esta é a estrada. E nós agradecemos por sua linda apresentação. Eu sou presidente de um movimento em Brasília chamado Brasília Capital da Felicidade. E o mesmo cérebro que cria todas essas tecnologias é o mesmo cérebro que deixa você feliz. Então, o que podemos fazer para pensar sobre tecnologia sendo um instrumento de construção da felicidade e não um instrumento para nos tornar infelizes? Então, por favor, diga-me, tecnologia e felicidade. Nossa, adorei a pergunta, amei. Tecnologia e felicidade? Então, eu acho que é muito fácil pensar as formas que isso pode nos tornar infelizes. Pensamos como isso pode impactar negativamente os trabalhos, as pessoas podem perder seus empregos, o desafio em educação, o que os estudantes precisam aprender e como nós certificamos que eles ainda estão aprendendo quando eles têm a tecnologia para trabalhar de uma forma que nunca foi possível. Então é fácil pensar nas razões infelizes, nós somos treinados para isso. Mas aquelas que são felizes, quando eu ouço os desenvolvedores falando quão felizes eles estão quando fazem o seu trabalho com isso, eles não se sentem mais sozinhos, eles não se sentem mais presos, estão aprendendo coisas novas, isso é divertido. Então, essas são as coisas que eu percebi sobre felicidade, até mesmo eu mesmo. Nós tivemos uma conversa calorosa no almoço. Alguns nós gostamos de usar o ChatGPT para ajudar com o Excel e outros gostam de usar o Excel diretamente. Eu estou no primeiro grupo. Então, quando o ChatGPT escreve uma fórmula de Excel para mim, eu fico feliz. Porque pode fazer uma coisa que vai demorar muito tempo para eu descobrir. E sempre que quando você consegue colocar todos os parênteses, a chance de você cometer um erro é muito alta. Então, isso é algo que me torna feliz. Então, expandir o uso e encontrar as formas que tornam as nossas vidas melhores e nós podemos fazer mais das coisas que gostamos de fazer. É assim como eu vejo a felicidade entrando. Boa tarde, eu sou Regis, a minha pergunta é sobre o copyright. Posso perguntar em português? Eu acho que você tem a tradução, é melhor para todos, sim, para mim. Minha pergunta é a respeito dos direitos autorais, copyrights. Como vocês que pesquisam o tema enxergam a questão dos direitos autorais? Porque nós vimos na brilhante apresentação que a inteligência artificial generativa serve tanto para a criação quanto para facilitar as atividades do dia a dia das empresas, pessoas, etc. E com relação à criação, como vocês enxergam essa questão referente aos direitos autorais? Yes. Sim, é uma pergunta muito importante, certamente. Isso está presente nos tribunais com relação às informações que foram usadas para a criação dos modelos. O New York Times está com ação judicial contra a Microsoft e OpenAI porque eles estão pegando muito de informações protegidas para criar esses modelos. Então, isso é algo problemático e eles não receberam nenhuma compensação e ainda estão sendo utilizados. Você também falou sobre criatividade. Então, as pessoas que estão criando trabalhos hoje em dia e trabalhando com um assistente, eles nunca tiveram nessa situação. Então, ainda estamos descobrindo se essas pessoas são autores, se eles pediram para o ChatGPT para criar uma imagem que nunca foi vista. Isso ainda é um conteúdo original do criador e no passado pode ser que eu tivesse pedido a alguém
eu teria contratado um graphic designer para criar uma logo. Essa logo é minha agora? Sim, porque eu paguei por ela. Então, isso são questões ainda em discussão, em evolução. E o que eu acho importante é que nós precisamos continuar trabalhando com as tecnologias à medida que essas coisas sejam resolvidas. E, é claro, precisamos ter em mente como apresentamos o nosso trabalho. Se usamos outras tecnologias, outras pessoas, se nós somos diretos e transparentes, como isso foi usado, é importante também. Melissa, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por estar aqui conosco hoje, trazendo tantos insights valiosos. Meu nome é Romualdo, eu sou pesquisador em ciência de dados. E a minha pergunta é em relação a problemas abertos. Então, como é que você vê essa questão desses problemas que são, por exemplo, alucinação, vieses que afetam diretamente a questão da equidade, a questão da explicabilidade, interpretabilidade dos dados, a questão da sustentabilidade energética. E quando a gente começa a observar esses pontos, e tantas pessoas adotando o ChatGPT nas empresas, pessoalmente e tal, havendo um problema, por exemplo, de análise de dados históricos para a construção dos modelos, esses podem ser enviesados de forma até ideológica. E como é que você vê as empresas adotando isso sem perceberem? Porque quando há uma alucinação é fácil de perceber, mas quando é um viés nem sempre é tão fácil. Isso pode direcionar a tomada de decisões. Como é que você vê esse ponto? Sim, boas notícias. Nós vamos fazer outra palestra com esse tópico e é uma pergunta muito rica e nós vamos falar sobre isso. Não, brincando, estamos quase terminando. Você mencionou muitos elementos aí. Primeiro eu vou mencionar sobre os vieses. Os modelos foram treinados com informações humanas. Os humanos são enviesados? Sim. Então, isso faz parte. Claro, houve esforço para diminuir os vieses usando o treinamento para tornar os modelos menos enviesados, mas ainda vai estar presente. Então, como nós olhamos para os vieses com os humanos, por exemplo? Nós usamos pensamento crítico, nós usamos outras pessoas para checar o nosso trabalho. Eu tenho o meu gestor revisando o meu trabalho, eu peço um colega, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Então, esses mesmos elementos do pensamento crítico, de avaliação de trabalhos, ainda precisa acontecer. E eu vejo que as empresas estão um pouco atrasadas com isso. Quais são os nossos processos para ajudar as pessoas a pensarem sobre esse trabalho? Porque outro viés é o viés de automação. O viés de automação, a nossa tendência de acreditar o que vem de um computador. Então, isso é, em potencial, o viés mais perigoso. Então, o que estamos falando é esse viés de automação. Nós ainda não fazemos o suficiente nas organizações. Até mesmo na educação, nós não estamos avisando as pessoas para evitar esse tipo de vieses. Então, é uma outra área que precisa ser falada. Algumas empresas fazem um pouco, mas, em geral, eu não vejo educação suficiente sobre como usarmos isso de maneira consciente e também como aprendizes e também como consumidores dessas ferramentas. Muito trabalho a ser feito. Boa tarde, meu nome é Henrique, tenho 15 anos, sou programador de robótica industrial do SESI. Eu queria primeiramente te parabenizar pela palestra, foi uma excelente palestra. Com isso, eu há um tempo assisti uma entrevista do Elon Musk, onde ele comenta sobre os desafios da inteligência artificial. Ele fala que o maior desafio das pessoas não seria diretamente a perca do emprego, mas sim os problemas psicológicos com a substituição das máquinas das pessoas pelas máquinas. Com isso, qual é a sua opinião sobre os avanços tecnológicos? No que isso poderia afetar psicologicamente? Sim. É uma pergunta bastante séria, especialmente, eu não sei se você ouviu nas notícias aqui no Brasil, que recentemente um jovem nos Estados Unidos,
Ele desenvolveu um apego profundo de um personagem com o nome de Dany, como no Game of Thrones. Ele desenvolveu um apego muito forte e ele disse, eu quero estar com você, eu posso estar com você. E ela disse, venha para mim, venha para casa até mim. E ele se suicidou. Então, isso é uma pergunta bastante séria. É uma questão bastante desafiadora para os nossos tempos. A tecnologia, os avanços estão vindo muito rapidamente e a forma como nós humanos funcionamos, nós criamos apegos e pensamento e comunicação uns com os outros por milhares e milhares de anos. Nós não nos adaptamos ou nos movemos com a mesma velocidade que a tecnologia faz. E precisamos fazer isso. Como pais, como educadores, como funcionários, precisamos falar sobre como isso nos impacta emocionalmente, psicologicamente. Este apego, e os desenvolvedores estavam dizendo, não me sinto mais só, isso é um ponto positivo, mas essa história mágica desse jovem está do outro oposto, no outro extremo. Então precisamos descobrir como indivíduos, como funcionários, como tomar essas decisões. É uma tarefa muito grande que temos adiante. Por um lado, estamos falando sobre a felicidade com a tecnologia, também precisamos pensar também sobre a infelicidade em potencial. E é uma tecnologia que traz grande impacto. Então precisamos agir de maneira responsável com isso. Eu gostaria de ter uma resposta melhor para nós, mas nós temos apenas 2 anos com essa tecnologia e temos muito trabalho, estamos apenas começando a enxergar isso. A última pergunta da nossa programação, precisamos encerrar agora as perguntas. Oi, meu nome é Giovana, eu sou uma estudante e eu queria saber qual a sua opinião sobre os impactos que a inteligência artificial e todo esse avanço tecnológico tem em populações mais pobres. Porque é muito fácil a gente se automatizar e aprender coisas novas e estar o tempo todo online quando a gente tem acesso a isso. O que eu vejo na maioria das pessoas que estão aqui. Agora, em populações, em lugares, em cidades onde esse acesso não é tão fácil, como nós poderíamos ajudar ou como, enfim, como poderia ter feito esse acesso? Então, você está falando sobre a divisão digital. Isso pode ser aumentado, pode acelerar, aumentar essa divisão. Isso não é a minha área de especialidade. Eu sei que existem pessoas, corporações, governos que estão trabalhando sobre o acesso e educação para todos, sobre o uso da tecnologia, em especial esta tecnologia. Uma coisa que eu posso compartilhar é que talvez haja algumas nuances específicas. Um dado global que eu encontrei mostrou que as empresas, países como as Filipinas, Índia, Brasil, era um dos países, tem um uso maior com relação ao PIB do que o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Reino Unido. Então, dado que as pessoas têm acesso à tecnologia que você pode usar pelo telefone, então o celular é uma das respostas para se ter na infraestrutura. E trabalhando nas coisas que normalmente fazemos para aumentar a acessibilidade, vai ajudar com esta tecnologia. Está alinhada com outras tecnologias. E existe um aspecto de acessibilidade. Se as pessoas tiverem acesso, a curva de aprendizado é mais intuitivo do que outras tecnologias. É claro, precisamos trazer os aspectos de educação que nós falamos sobre os impactos de educação, de impactos psicológicos, alucinações. Temos ainda um obstáculo muito grande como a sociedade global para trabalhar com essa tecnologia. Oportunidades incríveis, mas também responsabilidades muito grandes. Então,
Tem sido uma honra poder compartilhar isso com vocês. Muito obrigado pelas suas perguntas cheias de insight e muito obrigada.